Graças a paz, amados. Que bom que você está aqui mais uma vez, para que nós possamos estar falando da palavra de Deus. É sempre uma alegria muito grande, é sempre um prazer falar da palavra de Deus. E hoje eu queria falar com você a respeito de vida eterna. Você sabe que é um desafio hoje para a medicina moderna fazer com que o homem viva mais. Nós, desde que nos entendemos por humanidade, estamos querendo prolongar os nossos dias de vida e fazê-lo, claro, com qualidade, com saúde. Sempre esteve escondido no coração do ser humano o desejo, o impulso da eternidade, de viver mais. E daí então para uma eternidade também, por que não? O ser humano tem este anseio dentro de si. Agora deixa eu dizer a você um segredo. Da onde que vem este desejo? É claro que existe no nosso imaginário também a vontade de viver mais para ver a nossa descendência, as gerações da nossa descendência, para ver os acontecimentos históricos, viver mais e ter mais experiências, tudo isso faz parte. Mas a grande verdade é que no fundo, o ser humano, ele tem este desejo da eternidade escondido dentro de si, porque no final das contas, o ser humano foi criado para a eternidade. O ser humano, ele foi criado para ser eterno. Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive do ser humano, quando o projetou ele para ser eterno. O fez à sua imagem e semelhança, e uma das semelhanças que nós poderíamos ter com Deus é justamente a eternidade. Então Deus nos fez para sermos eternos. E o ser humano perdeu o direito de ser eterno quando ele pecou. Lá no pecado original de Adão e Eva, a humanidade, por consequência, perdeu o direito da eternidade. Isso claramente a gente vê lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 19, que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Esse trecho, ele acontece justamente após o pecado do homem. Se você ler aí o capítulo 3 nas suas devocionais em casa, você vai ver exatamente isso. Assim que o homem peca, que Deus então constata o seu pecado, ali ele profere esta sentença que nós lemos. E aonde ele diz que o homem era pó, e ao pó ele tornaria. Ou seja, ali estava sendo proferido a sentença de morte do ser humano. A morte passaria a ser uma condenação para o homem. Ele deixou então de ser eterno ali, neste exato momento do pecado original. E mesmo ele ali perdendo o direito à eternidade, por ser criado para ela, ficou esse desejo no coração do homem de ser eterno. Este anseio de querer viver mais. É daí que vem esta nossa tendência, impulso de querer viver mais, de sermos eternos. E olha que lindo, Jesus, quando ele veio, ele resgatou para o ser humano o direito da eternidade. Se pelo pecado de um homem só nos veio a condenação da morte, também por um homem só, através de um ato só de justiça deste homem, que é Jesus Cristo, resgatou-se para a humanidade o direito da eternidade. Isso a gente claramente vê em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 17, onde ele diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida.
Aqui ele fala da vida eterna, que é resgatada em Jesus. O direito de termos novamente a vida eterna é resgatado em Jesus. Ele nos trouxe de volta a possibilidade de termos a eternidade. Esse é Jesus, o Filho de Deus, é o que ele fez por mim e por você. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. É algo fantástico. E o que nós precisamos entender é que por mais que Jesus trouxe de novo a possibilidade do ser humano ser eterno, esta eternidade está à disposição do ser humano novamente em Cristo. Mas nós precisamos nos habilitar para este direito. Nós precisamos estarmos credenciados para o direito da vida eterna. Por que isso, pastor? Se a gente vê em diferentes textos da Bíblia, ali no Novo Testamento, nós vamos ver várias expressões que vão dizer a herança da vida eterna. É muito comum a gente ouvir esta expressão, principalmente saindo da boca de Jesus. E quando se fala em herança, traz-se este conceito de que herança é algo que é passado de pai para filho. É um direito incontestável, irrevogável. Porém, existe uma condição: tem que ser filho. A herança, ela só vai ser uma realidade se a pessoa comprovar que ela é da família. Isto é o que acontece entre nós quando se fala de herança, né? Um filho só vai ter direito a uma herança se ele comprovar que é da família ali dos seus pais. Aí, naturalmente, consequentemente, ele vai ter direito a uma herança. É da mesma forma com Deus. Nós só vamos ter direito à herança de Deus, e aí a gente está falando da vida eterna, se comprovarmos que somos da família de Deus. Caso contrário, não há legitimidade, não há como comprovar a nossa filiação com Deus, não há como receber a sua herança. Isso é uma coisa que nós temos que pensar muito bem a respeito, porque as pessoas muitas vezes acham que não, todos então temos esta herança, porque todos somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus. Mas se a gente olhar para a Bíblia de maneira atenta e não seletiva, olhar realmente o que está escrito, nós vamos ver que em pelo menos 2 textos cruciais fala-se de fazer parte da família de Deus a partir de alguns pré-requisitos. Existe uma prerrogativa para se fazer parte da família de Deus. Isso a gente vê em um dos textos que o próprio Jesus fala lá em Mateus, capítulo 12, e o versículo 50, Mateus, capítulo 12, e o versículo 50, onde Jesus diz o seguinte: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Aqui Jesus está deixando bem claro que quem faz a vontade de Deus é quem tem esta credencial e que pode dizer, portanto, que faz parte da família de Deus. Em outro texto, Jesus também vai falar lá em João 1,12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, existe aí condições, ou seja, é preciso receber, é preciso fazer a vontade de Deus, receber Cristo como seu Salvador, aceitá-lo, reconhecê-lo como seu Salvador e viver uma vida onde você se preocupa em fazer a vontade dele. A partir desse instante, você então se credencia a fazer parte da família de Deus e, consequentemente, ter a sua herança por direito, que é a vida eterna. Uma das heranças que nós temos de Deus é a vida eterna. Então, nós precisamos nos preocupar
com a vontade de Deus, em fazê-la, porque só isso vai nos habilitar para sermos da família de Deus e termos esta herança. Aí talvez você, que é criação de Deus, que foi criado para a eternidade, queima o seu coração quando você ouve isso e você pensa, não, eu quero esta eternidade, eu quero ter esta vida eterna, herdá-la, fazer parte da família de Deus, fazer a sua vontade. Então, pastor, qual é a vontade de Deus? Tem aí uma cartilha, uma lista que fala aí das vontades de Deus que eu posso segui-la para me credenciar à família de Deus? É claro que se a gente for pensar, né, no conceito de vontade de Deus, biblicamente falando, nós vamos ter aí uma série de coisas, uma série de diretrizes, trechos na Bíblia que a gente pode destacar a vontade de Deus, o que Ele espera de nós, e então a gente pode produzir uma lista. Mas eu queria ir com você no cerne da questão, do que é a vontade de Deus, como cumprir com a vontade de Deus, com todas as suas vontades, como que a gente pode, de maneira objetiva, indo ao cerne da questão, a raiz dessa questão da vontade de Deus, para que a gente possa, a partir daí, cumprir com todas as listas ou todas as regras que a gente pode destacar da Bíblia no que diz respeito à vontade de Deus. Existe um texto na Bíblia que eu acho que vai bem nesse cerne, que vai nesta questão base do que é a vontade de Deus, para que eu possa então cumpri-la, viabilizar as vontades de Deus no meu viver, para que eu possa então fazer parte da família dele e ter direito às suas heranças e entre elas a vida eterna. Esse texto, ele está em Marcos, capítulo 10 e o versículo 17. Se você puder acompanhar aí, Marcos 10, 17, e diz assim o texto: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja que texto riquíssimo. E é inclusive esse texto contado em outros livros dos evangelhos, o que a teologia vai chamar de livros sinóticos, onde as histórias se repetem, são as mesmas histórias, mas contada do ponto de vista de outros autores, no caso aqui é Mateus, Marcos e Lucas, e é um texto tão central que ele se repete dessa forma, ele marcou tanto a vida dos discípulos que aqui depois escreveram os seus evangelhos, que ele foi repetido em todos esses livros, para que você tenha uma ideia da profundidade e da importância desse texto e deste ocorrido na vida de Jesus. E aqui está falando exatamente isso. Um homem que se aproximou de Jesus, se ajoelhou diante dele, e ele traz exatamente essa questão. O que eu vou fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? Inclusive ele traz aí essa expressão que nós já falamos, de herança. O que eu vou fazer para ter esta herança? Para ser considerado da família de Deus e ter direito a esta herança da vida eterna. E aí Jesus ele traz para ele o que todo religioso gosta de ouvir, né? Que é uma lista.
de afazeres, uma lista de coisas, de regras, de coisas que você tem que fazer para que você possa então ser considerado ali apto a ter a herança da vida eterna. E aí este jovem, ele, como todo religioso que se põe a cumprir regras, a viver de listas, ele sabia que faltava algo. Então ele não se contentou com a resposta de Jesus, ele trouxe para Jesus a sede que ele tinha de que estava faltando alguma coisa. Olha, por mais que eu cumpra essa lista, e eu já faço isso desde a minha mocidade, Jesus, está faltando alguma coisa. Como quem diz isso a Jesus, eu já faço tudo isso, então está faltando alguma coisa. E aí o texto diz aqui, no versículo 17, né? E Jesus diz que amou aquele menino. No versículo 21, melhor dizendo, ele amou aquele homem, justamente porque viu nele esta busca mais, de aprofundar a questão. Então Jesus o amou. E aí Jesus decidiu, então vamos aprofundar a questão. Não é só de uma lista que se trata, não é só de um conjunto de regras que se trata. Então vamos aprofundar a questão aqui com você. É o que Jesus veio propor, aprofundar a questão, é o que Ele quer aprofundar na tua vida. Talvez você tenha buscado uma religião, talvez você tenha olhado de forma muito superficial para o que é a vontade de Deus, querendo produzir listas, afazeres, regras. E então Jesus está dizendo hoje para você aqui através desse vídeo, eu quero aprofundar a questão com você. Eu quero ir além, para que você faça a minha vontade, para que você seja então considerado da minha família e tenha direito à herança que eu tenho para você, que é da vida eterna. Eu quero aprofundar com você a questão. E aí ele aprofunda, e ele traz o cerne da questão do que é fazer a vontade de Deus. E é a partir deste cerne, quando nós olharmos para esta questão base na nossa vida e viver aquilo que Jesus está propondo aqui para este homem, é que nós vamos naturalmente, inclusive, cumprir com as listas. Naturalmente, sem peso. Nós vamos ter no nosso modo de viver o cumprimento dessas listas. Então, qual é a questão central? O que Jesus propôs aqui para ele? É justamente o fato dele colocar o coração dele em Deus e não em listas ou regras que ele tenha que cumprir. Jesus, quando fala com esse moço, ele diz aqui no versículo 21, para ele vender tudo que ele tinha. Ele era um homem, como diz aqui o texto, cheio de propriedades. Então subentende-se, até porque ele ficou muito triste com a proposta de Jesus, que ele tinha o coração nessas propriedades. Caso contrário, ele não ficaria triste. Então, quando Jesus fala, olha, vende tudo que você tem, e ele fica triste, é porque o coração dele estava naquelas coisas. Então, qual que é o cerne da questão? É que Deus quer, não é uma lista de nós para que a gente a cumpra. Deus quer o nosso coração, o nosso amor, a nossa paixão por Ele. Porque a partir daí é que naturalmente nós vamos cumprir com a sua vontade, fazer aquilo que Ele espera de nós. Naturalmente, se a gente perceber, a gente vai estar fazendo o que muitos colocam em listas para se fazer. Mas é a partir de um coração que está voltado para Deus, que escolheu amar a Deus acima de todas as coisas. Este homem, ele amava mais as suas propriedades. E é exatamente isso que Jesus está propondo para ele. Olha, no lugar mais alto do teu coração estão as suas propriedades. Eu quero que você as tire e no lugar você me coloque ali. Tanto é que Jesus logo em seguida complementou: siga-me, vende tudo que você tem. E não é que você vai vender tudo que você tem, dar o dinheiro aos pobres e ficar por isso mesmo. Se fosse assim, ele estaria apenas adicionando mais um item na lista dele, que era a caridade.
Mas não morreu por aí. Ele disse, olha, no lugar disso que há no teu coração, as suas propriedades, então você vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres. E aí você vem e siga-me. E aí você vem no lugar onde você tinha suas propriedades no seu coração, você vai colocar uma vida regrada aos meus pés. Mostrando de fato então que você me ama mais do que as suas propriedades. Deus quer o teu coração. Deus não quer uma lista que você fique mentalizando todos os dias para que você faça ou não faça. Deus quer, antes de mais nada, o teu coração, o teu amor por Ele. É por isso que Jesus, em uma das questões que foi colocada para Ele deixou bem claro, resumindo toda a lei, e Ele fala, antes de qualquer coisa, ame a Deus acima de todas as coisas. Deus está preocupado com o coração do ser humano, porque é a partir do coração dele, aonde ele colocar o seu coração, é que ele vai viver a tua vida e fazer o que ele precisa fazer. E deixe de fazer o que ele precisa deixar de fazer. É a partir do coração. Quando você ama mais a Deus, você vai fazer mais por Deus, ou deixar de fazer por Deus, porque o teu coração está nele. Essa é a proposta de Jesus. Este é o cerne da questão. Deus não está preocupado em produzir listas. Deus está preocupado em produzir a paixão no nosso coração por Ele, porque é a partir daí que naturalmente a gente vai cumprir com as listas, com as regras, com as questões. É naturalmente. É como no relacionamento. A gente não faz as coisas pela pessoa amada por uma obrigação, de forma mecânica. Não, é porque a gente ama. É a partir do sentimento que vêm as atitudes. Essa é a proposta de Deus para a humanidade. É o que Jesus está falando aqui para este homem. Se Deus olha para a tua vida e lá no teu coração Ele vê que você ama mais coisas ou mais pessoas do que a Ele, não tenha dúvida que isso o desagrada. Não tenha dúvida que isso não te credencia para fazer parte da sua família e, consequentemente, herdar tudo aquilo que Ele tem para você e, entre essas coisas, a vida eterna. Então, Deus está falando com você hoje. Coloca o teu coração nele, fazendo um paralelo com a vida deste homem que amava mais as suas propriedades. Quais têm sido as suas propriedades? O que você ama mais? Talvez você tenha amado mais ao seu cônjuge do que a Deus. Talvez você tenha amado mais os teus bens materiais, como era o caso desse homem aqui, do que a Deus. Talvez você tenha amado mais o seu trabalho, os seus amigos, do que a Deus. E não é que você não tenha que ter afeto por essas coisas. O fato é, você não pode ter mais afeto a essas coisas do que a Deus. É isso que Deus está propondo para nós. Amar Ele mais do que qualquer outra coisa. Se assim não é, facilmente a gente vai estar vivendo uma vida religiosa, superficial, cumprindo com listas e não amando a Deus. Essa é a proposta de Jesus. Por isso que nós temos que olhar de maneira muito atenciosa para o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz em um dos provérbios, olha, sobretudo na vida guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. É o que é mais importante, é a partir dele que você vai conseguir fazer todas as coisas. Então guarda o teu coração. E Jesus vem e complementa a questão, coloca o teu coração em Deus, em mim. É o que Jesus está falando para você. Ame mais a Ele. Tenha o teu coração mais nele. E aqui, Deus ele fala de maneira muito clara em Hebreus, se você for olhar, lá em Hebreus capítulo 8, 10, reforçando a profecia de Isaías, porque esta é a aliança que depois daqueles dias eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo.
que essa profecia está querendo dizer e mostrando a importância de Deus que ele dá ao coração do homem. Porque Deus estava cansado de ter listas e listas fora do coração do homem. É preciso que haja primeiro o amor deste homem para com Deus, para que lá no coração dele a lei dele seja escrita. E aí, naturalmente, sem peso, você vai fazer as coisas para Deus. Essa é a proposta. Então, como que nós vamos saber se eu estou colocando mais o meu coração em Deus, ou nas coisas, ou nas pessoas? Como que eu vou medir isso, pastor? Veja, se você consegue, como Jesus propôs àquele homem, estar no lugar que Deus quer que você esteja, ou estar mais com Ele, e do que com determinada pessoa, ou determinado lugar, ou fazendo determinada coisa. Se isso for fácil para você, se você consegue trocar qualquer coisa em qualquer momento da tua vida para estar com Deus, então o teu coração está em Deus. Agora, se você se entristece quando pensa só na possibilidade de trocar aquela pessoa, ou de trocar aquela situação, ou aquele bem, por Deus, ou por algo que Deus quer que você troque, e você tem dificuldade nisso, é porque você não tem amado a Deus como se deve. Como aquele moço. Ele se entristeceu. E não é que ele ia vender tudo e ficar sem nada. Não, a proposta é que ele ficasse com Jesus. Não é que Deus está falando para você, olha, tira do teu coração e aí fica por isso mesmo. Não, no lugar onde estava lá no teu coração, o teu trabalho, o teu cônjuge, os teus bens, você vai colocar Deus. E se isso de repente para você pesa o teu coração, é porque você tem amado mais as coisas ou mais as pessoas do que a Deus. E aí Deus não vê você apto para a família dele, para fazer a vontade dele. A verdade é essa. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Ter este olhar, que é o que Jesus estava propondo àquele homem, aprofundando a questão. E por que muitas vezes nós não conseguimos colocar o nosso coração em Deus? Qual é a dificuldade de muitas vezes a gente não colocar o coração em Deus? Talvez você fale isso, mas pastor, é difícil para mim. Deixa eu responder a você com um texto bíblico, que está lá em Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que é tesouro? É algo de valor. É algo que eu tenho por estima, que eu vejo valor, que eu vejo beleza. Então aquilo para mim é um tesouro. E aí onde está este meu tesouro, estará o meu coração. Se você não tem visto a beleza de Deus, a vantagem que é estar na presença de Deus, a maravilha, a beleza da sua palavra, a beleza do teu reino, a beleza da sua presença, você não vai ver valor nisso. Consequentemente não é o teu tesouro. E aí o teu coração não vai estar em Deus. E se você tem visto beleza em outras coisas, mais do que em Deus, naturalmente em outras coisas estará o teu tesouro e consequentemente o teu coração. Então, comece a fazer essa oração. Pai, abra os meus olhos para a beleza do teu reino. Abra os meus olhos para ver a grandeza e a majestade que há em ti, ó Deus soberano. Para que eu veja a tua beleza, veja este tesouro e ali coloque o meu coração. E eu colocando o meu coração em ti, Senhor, eu sei que eu naturalmente vou fazer a tua vontade e farei parte da tua família e vou herdar a vida eterna. É isso que Deus tem para a tua vida. É isso que Ele está propondo para você, que essa seja a tua oração. Eu vejo Jesus falando diversos textos do reino de Deus, e entre eles ele fala exatamente do tesouro, que o reino de Deus é como um tesouro escondido, que está ali numa propriedade. Alguém vende achando o tesouro, viu a beleza que é aquele tesouro. Então ele vende tudo que tem para comprar aquela propriedade, para então ter aquele tesouro. Percebe que quando a gente vê a beleza, vê o valor, o tesouro que é, o nosso coração automaticamente vai ficar naquilo. Que Deus abra os seus olhos, para que você veja a beleza que Ele tem, a grandeza que Ele tem, como Ele é soberano, grandioso, para que você veja nele o teu tesouro.
coloque nele o teu coração. Amém, amados? Louvado seja Deus, que Deus possa tocar você profundamente com essa palavra, em nome de Jesus. E mais uma vez eu queria reforçar a você, se você se sentiu abençoado, não deixe de curtir na nossa página este vídeo. E também não deixe de compartilhar com outras pessoas, para que elas sejam abençoadas também. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para receber mensagens como essa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida e até a próxima.